Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 2, intitulado Causas do Temor da Morte. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Wesley. E logo depois nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação. E hoje temos a presença do nosso amigo Augusto, que irá dar continuidade à leitura da obra. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento de aprendizado. Que possamos refletir sobre o estudo de hoje, internalizando esse conhecimento, sabendo que tudo isso é um intensivo da nossa vida. Tudo isso não passa de experiências que já vivemos, mas que às vezes esquecemos. Não queremos acreditar, queremos fugir, mas aqui estamos para retomar o caminho do qual nunca deveríamos ter saído. Muito obrigado, querido Deus, por tudo. Que assim seja. No Causas do Temor da Morte, o Kardec nos explica, que todo homem, independente da escala que o pertence, tem um sentimento inato de futuro, e que essa crença no porvir ela é intuitiva, mas que a própria sabedoria divina nos deu o instinto de conservação, que esse instinto de conservação nos faz temer a morte. Mas quando a gente vai tendo a certeza na vida futura e que a vida não é só aqui, isso diminui esse temor da morte, deixa de ser um pavor para ser um temor natural, e vai dando mais sentido, e a solidariedade que ele vê entre os vivos e mortos vai ajudando ainda mais nessa diminuição desse pavor da morte, para ficar só um temor natural. E é disso que ele está falando. Então vamos lá, vamos retomar nossa leitura com o nosso amigo Augusto. Item 6, Augusto. Item 5. Item 5. Este estado de coisas é alimentado e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. O primeiro é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Assim, eles dizem, abre aspas, desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Fecha aspas. Daí a incredulidade de alguns e a crença vacilante de muitos outros. Para estes, a vida futura é uma ideia vaga, constituindo mais uma probabilidade do que uma certeza. Acreditam nela, desejariam que assim fosse, mas apesar disso, exclamam, abre aspas, e se não for assim? O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro virá por sua vez, fecha aspas. E depois acrescentam, abre aspas, afinal de contas, que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os seres que lhes são caros
reduzidos ao estado de átomo no seu modo de pensar, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de se transformarem em mônadas. Daí o retorno ao positivismo da vida terrena, que possui algo de mais substancial, sendo considerável o número de criaturas dominadas por este pensamento. Aqui o professor ele está construindo, né, construindo uma nova linha de pensamento em torno daquilo que ele chama de causas do temor da morte. Então, olha só, esse estado de coisa ele é alimentado e prolongado por causa puramente humana, a ideia do inferno e do céu. Vai fazer o que no céu? Nada. Vai fazer o que no inferno? Arder no fogo. Por causa puramente humana que o progresso fará desaparecer. Porque à medida que esse progresso é o progresso intelectual. Então, quantas coisas ditas e hoje a sociedade não aceita mais. O primeiro é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura. Aspecto que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas. Então, por exemplo, existem ainda religiões que ensinam a ideia do inferno eterno, né? E as pessoas acreditam nisso. E existem outros que não conseguem mais conceber isso, não conseguem mais aceitar esse tipo de... Por isso que ele diz, contentar as inteligência pouco desenvolvida, mas que não conseguiria satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem, que pensam. Não, mas não tem condições, né? Assim eles dizem, desde que nos apresentam como verdade absoluta, princípio contestado pela lógica, pelos dados positivos da ciência, que eles não são verdades. E mais embaixo ele colocou assim, daí a incredulidade de alguns e a crença vacilante de muitos. Então imagina aqui, nessa época, meados do século XIX, o materialismo ele tinha estourado bastante, né? Porque viemos de um período muito grande da Inquisição, da perseguição, do não questionado, apesar de estar frente a frente com a lógica, com a razão, dizer não, a lógica, a razão está errada, o que está certo é a religião. Então isso tudo provocou uma revolta muito grande na sociedade, principalmente na sociedade da ciência mesmo. Então eles saíram do 8 para o 80, do ter que acreditar para a negação absoluta. Ele coloca, e depois ainda acrescenta, afinal de contas, que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? O que é, né? Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomo, no seu modo de pensar, estão, por assim dizer, perdidos para eles e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados, né? Uma vez que desencarnou, o que ele é? É só um átomo agora. Né? Falando da matéria, né? Que vai se decompor. Vamos lá, o item 6. Item 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo no que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que relativamente a ela lhes tem sido dado desde a infância. Convenhamos que o quadro inventado pela religião sobre o assunto é pouco sedutor e não tem nada de consolador. Se não vejamos, de um lado, contorções de condenados a expiar em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas, sem qualquer piedade. E o que é mais atroz ainda, o arrependimento não tem nenhum proveito para eles.
De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório aguardam a sua libertação mediante a intercessão dos vivos, que orarão ou farão que orem por elas, e não dos esforços que fizerem para progredir. Essa vale a pena repetir, não vale? Para a gente entender, olha. De um lado, contorções de condenado a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Você viveu 18 anos, não teve nenhuma atitude no bem, inferno para você eterno, tá? Vai se contorcer no fogo. Chamas eternas, os erros de uma vida rápida e passageira, efêmera, né? Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas. 100 anos, 200, 300, 500 anos, você está lá. Por exemplo, nós estamos no ano de 2024. Se for contar só da era cristã, nós temos pessoas já queimando no fogo do inferno há mais de 2000 anos. Vai dizer, mas eu posso até fazer assim, gente, a gente pensar assim. Nós já estamos há 2024 anos da era cristã, queimando verdadeiramente o inferno da própria consciência. Aí tá beleza. Aí faz sentido, né? Porque a gente está há mais de 2000 anos repetindo os mesmos erros e sofrendo as consequências. Então isso é uma eternidade. Enquanto eu insisto no mal, eu estou nessa eternidade de um inferno. Mas é o inferno da própria consciência. Isso é algo simbólico, né? A gente não pode tomar isso ao pé da letra. E que eu acredito que é muito pior do que um fogo material te queimando. Porque é um fogo que realmente não cessa, que não para, que é o da consciência pesada, né? Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas, sem qualquer piedade. E o que é mais atroz ainda, o arrependimento não tem nenhum proveito para eles. Ah, me arrependi, não vai continuar queimando. Não tem saída. De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório aguardam a sua libertação, mediante a intercessão dos vivos, né? Então, nós estamos lá no purgatório e a oração que o outro venha fazer, que os vivos venham fazer, pode me ajudar a sair do purgatório. Que orarão ou farão que orem por elas, e não dos esforços que fizeram para progredir. Então eu posso sair do purgatório mediante a oração, e não mediante o meu esforço e a minha renovação. Vamos ver mais um pouquinho dessas duas categorias? Estas duas categorias compõem a imensa maioria da população de além-túmulo. Acima delas, paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser de fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados figuras angélicas, em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. Então, a comparação que o professor faz, nós já poderemos fazer hoje. Se eu colocar numa balança o número de pessoas que desencarnam e vão para o céu e o número de pessoas que desencarnam e vão para o inferno, qual o espaço que estaria mais lotado? O inferno. Porque o que nós mais sabemos fazer e gostamos de fazer, porque isso nos dá prazer, é o mal. Então ele diz, essas duas categorias compõem a imensa maioria da população de além-túmulo. Porque ou está no inferno ou está no purgatório. Acima delas, para a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Que vai ficar fazendo o quê? Nada. Contemplando Deus. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva de progresso, única que parece compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo,
o selvagem ignorante, cujo senso moral é tão obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e de moralidade práticas. É ainda menos concebível que uma criança, morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia, o batismo, na qual a sua vontade não tomou parte alguma. Estas reflexões não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. E o batismo é algo que está tão inserido, está tão nas nossas entranhas psíquicas e espirituais, que você fica desesperado se você não batizar um filho, mesmo sendo espírita. Porque se você não fosse batizado perante o catolicismo, você é um pagão, né? Pagão. Ô, gente, se mergulhar numa tigela de água, numa bacia, num rio, isso nos tornasse humano melhor, eu seria a primeira nesse rio, nessa tigela, nessa piscina, onde for. É uma simbologia que o João Batista assim o fez. Primeiro era uma forma simbólica para mostrar que Jesus estava lá, né? Que Jesus, aquele que vem depois de mim, né? Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias que ele calça. Então era um processo simbólico de João. Mas você achar que o fato de você mergulhar, você já é um escolhido, você já se converteu, não, converter é atitude no bem. Converter-se ao bem é ser bom. Nós temos que batizar, são índios, né? Teremos que eles são pagãos, né? É ainda menos concebível que uma criança morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia. Qual a cerimônia? O batismo, na qual a sua vontade não tomou parte alguma, porque a criança disse, eu quero ser batizada. Alguém decidiu por ela. Vamos pensar um pouquinho, por mais que tu pense um pouquinho, só um pouquinho, isso não tem lógica, né? Item 7. Item 7. Como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra, os homens dão aos gozos do mundo o melhor valor, já que acreditam conquistar facilmente essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, mesmo a possibilidade de comprá-la a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes. Aí nós vamos lembrar de uma das obras de André Luiz, acredito que é Obreiros da Vida Eterna, em que nós vamos encontrar um cidadão rico que desencarnou e deu uma boa soma ao sacerdote. E o sacerdote garantiu que ele estaria no reino de Deus. E obviamente que o cidadão, o empresário, desencarnou e não foi para o reino de Deus. A sorte do padre é porque o padre não era médium vidente, porque ele foi em espírito atrás do padre, exigir do padre que ele se explicasse por que ele não estava no céu, por que ele vivia naquele ambiente denso de um vale, entendeu? Olha lá o perigo, né? Então, não se compra, se conquista com muito esforço, com muita luta, porque é uma questão de vibração, gente. Não é uma questão de você não vai entrar porque você é mau. Não, você não vai entrar porque você não tem vibrações para entrar nessa dimensão. É uma coisa tão óbvia. Então a própria lei já nos põe o limite. Não vai estar Deus lá dizendo, você entra, não, você não entra não. Não, são dimensões diferentes. Para eu adentrar nessa dimensão, eu tenho que estar em perfeita vibração com essa dimensão. Não, se eu não tenho essa vibração, não adianta. Deus não vai mudar a lei para atender o capricho pessoal de A, B, C ou D.
Então a gente não consegue nem ver, nem perceber, porque são dimensões diferentes. Nada disso. Quando eu estudava no Colégio Feira, eles vendiam. A gente era discípula de São Tarcísio. Comprava uma faixa assim, um véuzinho. Tinha que ir 9 primeiras sextas-feiras do mês, seguidas tinha que ir à missa. Pronto. Aí podia acontecer o que fosse, fazer a atrocidade que fosse. Na hora que fosse morrer, ia aparecer um padre, ia dar distribuição, o céu estava garantido. Eu não sei o que eu comprei, meu pai pagou para mim. A nossa irmã Lígia está trazendo a sua experiência na sua infância, mas se nós voltarmos um pouquinho, daí esse é um dos motivos de Lutero e contra, né, daí o protestantismo, de protestar, porque se vendia as indulgências, né? E aquilo sensibilizava muito o senhor Lutero, porque ele via as pessoas muito simples, pessoas necessitadas, inclusive, com pouco dinheiro, entregando para comprar um pedaço de papel assinado por então Papa, garantindo a eles o reino de Deus. Era a venda das indulgências. Então, que chega uma hora que o despertar da inteligência, a conquista da inteligência, não cabe mais isso. Não tem mais como aceitar isso. Quer dizer que esse papel assinado por esse senhor padre, pelo Papa, isso está garantindo o meu céu? Está garantindo? Né? Consideram alguns crentes, em seu fórum íntimo, que, uma vez assegurado seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas, ou por doações póstumas que de nada os privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos em benefício dos outros, visto que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, pois há grandes e honrosas exceções. Mas não se poderia negar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens destes e, por conseguinte, o egoísmo. Morreu, desencarnou e deixou uma boa soma para a igreja. E aí era o teu ato extremo de bondade. Porque a gente dá depois que morre, isso não nos mostra desprendimento. Porque eu vou morrer, não vou usar. Não, gente, você tem que fazer um trabalho de renovação íntima, fazer a caridade, dar-se e dar enquanto você está vivo. Não precisa fazer isso não, imagina. Quando eu morrer, eu já deixo tudo direcionado e já garanto. Item 8. Acrescentemos ainda o fato de que tudo nos costumes tem concorrido para que se lamente a perda da vida terrena e se tema a passagem da terra ao céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que mais infundem terror do que provocam a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça houvesse atingido os que partem. Dizem-lhes, eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. O que se lastima por eles é a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo diante de si a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor
apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de inspirar esperança. Por certo, será preciso muito tempo ainda para que o homem se desfaça desses preconceitos, o que acabará se dando à proporção que a sua fé se for firmando e à medida que ele conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. É que o professor fala do que está em torno da morte, né? Então, o caixão, os choros convulsivos, os gritos, o próprio sepultamento, que é muito fúnebre mesmo, né? Algo assim que ainda nos assusta um pouco, né? E eu acho assim, a gente sempre diz assim, às vezes a pessoa estava num sofrimento físico muito grande e aí desencarna e as pessoas pensam, não, ela está descansando, é melhor, ela está descansando. E nós que somos espíritas sabemos que não é assim, né? Mas ele diz que à medida que a gente vai desenvolvendo realmente esse lado espiritual, e desenvolver o lado espiritual é sinônimo de evolução moral. Desenvolver o lado espiritual não é uma questão de conhecimento. Ainda há pouco estávamos estudando no livro dos médiuns. Não é eu saber da vida espiritual, eu saber do mundo espiritual, não. Espiritualidade é eu saber e eu viver, logo eu me moralizo. A minha atitude moral me dá calma, me dá tranquilidade, me dá paz de consciência. Eu passo a entender esse mundo espiritual, eu passo a entender os seres que se foram e que um dia a gente vai se encontrar de novo. Então isso vai acalmando, isso vai consolando. Mas vai demorar um tempo ainda, porque nós ainda estamos longe da parte moral. Às vezes o pavor da morte, o desespero da morte, é porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E por mais que nós venhamos a negar, ou estejamos negando, nós sabemos que iremos prestar conta das nossas atitudes. E aí dá um medo, entendeu? Puxa, é agora, é a hora, né? É a hora. E ele diz assim, puxa, mas fulano morreu tão jovem, né? Tinha tanto dinheiro, tanta coisa pela frente, um futuro brilhante. Mas de que futuro a gente está falando? Né? De coisas? Vamos ver o item 9 para finalizar. Item 9. Além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja põe, entre umas e outras, uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de as rever é perdida para sempre, a menos que para lá também se vá. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em beatitude contemplativa. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que se considera a separação como eterna, razão porque muitos preferem ter junto de si, embora sofram, os entes queridos, a vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. Ora, a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Dá para ficar feliz? Como? É impossível, né? Então o professor Allan Kardec ele nos leva aqui a refletir. Eu achei assim interessante, olha, a própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Como é que eu, como mãe, posso viver uma felicidade sabendo que o meu filho está no inferno queimando? De que céu é esse para a mãe? Não é um céu. A mãe vive no inferno.
Você imagina você ter um ente querido seu, você não dá pra gente ser indiferente. E uma mãe terrena não vai ficar bem numa situação dessa, você acha que Deus vai ficar bem? Olhando um monte de filho pegando fogo? Ele nos criou para isso? Então, do jeito que a gente olha as crianças e diz, sai daí, senão o bicho papão vai te pegar. Olha, sai daí, senão o homem do saco vai te passar e vai te pegar. Lembra que os nossos pais falavam isso pra gente, não era verdade? Foi o que a igreja fez durante muito tempo, mas que hoje já não cabe mais. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de espíritos que somos eternos, né? O espírito nunca morre, não acaba. A reencarnação é uma lei que rege o universo para todos os planetas e nós sim somos responsáveis pelas nossas atitudes. Isso sim transforma uma lei lógica, uma lei justa e ao mesmo tempo muito amorosa. Foi bom? Nessa nossa reflexão aí, o professor Allan Kardec está nos levando a refletir. Então, meus irmãos, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, imagina aqui, nessa época, meados do século XIX, o materialismo ele tinha estourado bastante, né? Porque viemos de um período muito grande da Inquisição, da perseguição, do não questionado, apesar de estar frente a frente com a lógica, com a razão, dizer não, a lógica, a razão está errada, o que está certo é a religião. Então isso tudo provocou uma revolta muito grande na sociedade, principalmente na sociedade da ciência mesmo. Então eles saíram do 8 para o 80, do ter que acreditar para a negação absoluta. Nós já estamos há 2024 anos da era cristã, queimando verdadeiramente o inferno da própria consciência. A gente está há mais de 2000 anos repetindo os mesmos erros e sofrendo as consequências. Então isso é uma eternidade. Enquanto eu insisto no mal, eu estou nessa eternidade de um inferno, mas é o inferno da própria consciência. Isso é algo simbólico, né? A gente não pode tomar isso ao pé da letra. Eu acredito que é muito pior do que um fogo material te queimando. Porque é um fogo que realmente não cessa, que não para, que é o da consciência pesada, né? O batismo é algo que está tão inserido, está tão nas nossas entranhas psíquicas e espirituais, que você fica desesperado se você não batizar um filho, mesmo sendo espírita. Ou, gente, se mergulhar numa tigela de água, numa bacia, num rio, isso nos tornasse humano melhor. Eu seria a primeira nesse rio, nessa tigela, nessa piscina, onde for. É uma simbologia que o João Batista assim o fez. Primeiro era uma forma simbólica para mostrar que Jesus estava lá, né? Que Jesus, aquele que vem depois de mim, né? Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias que ele calça. Então, era um processo simbólico de João. Mas você achar que o fato de você mergulhar, você já é um escolhido, você já se converteu. Não, converter é atitude no bem. Converter-se ao bem é ser bom. Vamos pensar um pouquinho, por mais que tu pense um pouquinho, só um pouquinho, isso não tem lógica, né? Não se compra, se conquista. Se conquista com muito esforço, com muita luta, porque é uma questão de vibração, gente. Não é uma questão de você não vai entrar porque você é mau. Não, você não vai entrar porque você não tem vibrações para entrar nessa dimensão. É uma coisa tão óbvia. Então a própria lei já nos põe o limite. Não vai estar Deus lá dizendo, você entra. Não, você não entra não. Não, são dimensões diferentes. Para eu adentrar nessa dimensão, eu tenho que estar em perfeita vibração com essa dimensão. Não, se eu não tenho essa vibração, não adianta. Deus não vai mudar a lei para atender o capricho pessoal de A, B, C ou D. Mas se nós voltarmos um pouquinho, esse um dos motivos de Lutero
e contra, né? Daí o protestantismo, de protestar, porque se vendia as indulgências, né? E aquilo sensibilizava muito o senhor Lutero, porque ele via as pessoas muito simples, pessoas necessitadas, inclusive, com pouco dinheiro, entregando para comprar um pedaço de papel assinado por então Papa, garantindo a eles o reino de Deus. Era a venda das indulgências. Chega uma hora que o despertar da inteligência, a conquista da inteligência, não cabe mais isso. Não tem mais como aceitar isso. Quer dizer que esse papel assinado por esse senhor padre, pelo Papa, isso está garantindo o meu céu? Você tem que fazer um trabalho de renovação íntima, fazer a caridade, dar-se e dar enquanto você está vivo. À medida que a gente vai desenvolvendo realmente esse lado espiritual, e desenvolver o lado espiritual é sinônimo de evolução moral. Desenvolver o lado espiritual não é uma questão de conhecimento. Não é eu saber da vida espiritual, eu saber do mundo espiritual, não. Espiritualidade é eu saber e eu viver, logo eu me moralizo. A minha atitude moral me dá calma, me dá tranquilidade, me dá paz de consciência. Eu passo a entender esse mundo espiritual, eu passo a entender os seres que se foram e que um dia a gente vai se encontrar de novo. Então isso vai acalmando, isso vai consolando. Mas vai demorar um tempo ainda, porque nós ainda estamos longe da paz moral. Às vezes, o pavor da morte, o desespero da morte, é porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E por mais que nós estejamos negando, nós sabemos que iremos prestar conta das nossas atitudes. E aí dá um medo, entender? Puxa, é agora, é a hora, né? Como é que eu, como mãe, posso viver uma felicidade sabendo que o meu filho está no inferno queimando? Que céu é esse para a mãe? Não é um céu. A mãe vive no inferno. E uma mãe terrena não vai ficar bem numa situação dessa? Você acha que Deus vai ficar bem? Olhando um monte de filho pegando fogo? Ele nos criou para isso? Então, do jeito que a gente olha as crianças e diz, sai daí, senão o bicho papão vai te pegar, foi o que a igreja fez durante muito tempo, mas que hoje já não cabe mais. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de espíritos que somos eternos, né? O espírito nunca morre, não acaba. A reencarnação é uma lei que rege o universo para todos os planetas e nós sim somos responsáveis pelas nossas atitudes. Isso sim transforma uma lei lógica, uma lei justa e ao mesmo tempo muito amorosa. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos nossos amigos espirituais que aqui estão. Graça te damos, Senhor.